Pare de ser egoísta. Os gêmeos da sua irmã precisam de um quintal maior. Disse meu pai, no meu quintal, com um corretor. Vamos colocar a casa à venda semana que vem. Você vai ficar no apartamento da garagem. Meu cunhado riu. Finalmente, uma casa de verdade para a família de verdade. Eu sorri. Entendi. Naquela noite, comecei a fazer as malas. Então recebi uma mensagem de um número desconhecido. Não vá. Confira o porão. Vovó. O que encontrei mudou tudo. Meu pai estava no meu quintal como se fosse dono do ar. Ele tinha um corretor, prancheta, trena, todo o aparato. Minha irmã tarapairava perto das portas do pátio, com os gêmeos nas bicicletas de equilíbrio. Sorria como se fosse um programa de TV, não minha vida. Meu pai nem disse oi. Apontou para o balanço da Lily, o balanço dos meus filhos, e falou: Pare de ser egoísta. Os gêmeos da sua irmã precisam de um quintal maior. O corretor assentiu, como se aquela frase fosse documento oficial. Meu pai continuou, voz alta, para os vizinhos ouvirem. Vamos colocar à venda semana que vem. Você vai ficar no apartamento da garagem. Meu cunhado Kyle riu. Nem tentou disfarçar. Finalmente, uma casa de verdade para a família de verdade. Lily estava no degrau dos fundos, segurando um floco de neve de papel que tinha cortado para a janela da cozinha. Tão cuidadosa. Dedinhos ainda cheios de cola. Ela não chorou. Isso me destruiu. Ela só dobrou o floco e o apertou contra o peito, como se fosse encolher. Como se fosse ela ocupando espaço demais. Minha garganta apertou. Minhas mãos ficaram geladas. Queria explodir. Gritar: saiam do meu quintal. Saiam da minha vida. Mas minha família me treinou toda a vida para ser calmo. O solucionador. O que não faz cena. Então fiz o que sempre me mantinha seguro quando criança. Sorri. Não caloroso, não amigável. Uma linha fina e controlada. Entendi, disse. Meu pai parecia satisfeito, como se tivesse vencido uma negociação. Kyle sorria, achando que ia melhorar de vida de graça. O corretor perguntou: então, quinta-feira para fotos? Meu pai respondeu como se eu não estivesse ali. Quinta funciona. Lily olhou para mim, rápida e pequena, como um passarinho desconfiado. Apertei o ombro dela. Vai pegar os sapatos, Liu. Ela assentiu e entrou sem fazer barulho. Meu pai a observou ir embora. Nem se moveu. Essa era a injustiça à luz do dia. Minha filha sendo apagada enquanto adultos planejavam deslocá-la como se fosse um problema de armazenamento. Sou Miles. Tinha 38 anos então. Engenheiro. Horas longas, salário fixo. O tipo de trabalho que faz todo mundo achar que você está bem. Era pai solteiro. Lily tinha 8. Sim, era adotada. Minha esposa e eu não podíamos ter filhos. Esperamos anos. Documentos, reuniões, inspeções. Então conseguimos Lily. Ela entrou na nossa vida como se sempre tivesse estado lá. 2 anos depois, minha esposa morreu. Acidente de carro numa noite chuvosa. Sem palavras dramáticas, simplesmente se foi. Depois disso, Lily e eu éramos tudo um do outro. Meus pais dizem que me apoiaram. Mas na verdade decidiram que Lily era temporária. Ignoraram a adoção, esperando que a biologia corrigisse tudo. No começo, não disseram nada. Fizeram aos poucos. Fotos de família onde Lily tinha que tirar a foto. Festas de aniversário com um cartão genérico para ela, enquanto os gêmeos ganhavam presentes grandes e embrulhados. Minha mãe chamando aquela doce garotinha assim, sem usar o nome dela. Meu pai falando coisas como: ela tem sorte de você ter acolhido. Tipo, Lily era um cachorro perdido, alimentado uma vez. E o pior: eu continuava aparecendo. Porque eu também era a carteira da família. Isso começou muito antes de Lily. Quando consegui meu primeiro emprego, meu pai precisava de ajuda com o imposto da propriedade. Quando minha irmã se casou, meus pais precisavam do depósito do salão.
Quando Tara começou a falar em ter filhos, surgiram consultas de fertilidade que eles não conseguiam pagar. Naquela época, eu nem via como exploração. Achava que era só ser o responsável. Mas tudo se acumulava. $250 aqui, $600 ali. Um empréstimo de curto prazo que nunca voltou. Um cartão de crédito que paguei para não prejudicar o score do meu pai. Depósito para empreiteiro que eu cobri por enquanto. Naquele verão, fiz as contas. Em menos de um ano, tinha enviado entre $22.000 e $25.000 para meus pais e minha irmã. E todo esse tempo, Lily era tratada como uma hóspede que tinha exagerado na estadia. Então, quando meu pai ficou no meu quintal com um corretor e disse que eu dormiria na garagem como um adolescente que aprontou, não foi aleatório. Era o fim de um padrão longo. Eles não estavam apenas tomando espaço. Estavam tomando a história inteira. A casa. A estabilidade. A prova de que Lily e eu construímos algo sem eles. E isso tornou a cena do quintal ainda mais feia. Essa casa não era qualquer lugar comprado no auge do mercado. Era a casa da minha avó, vovó Ruth. Ela foi a única da família que olhou para Lily como se ela fosse completamente real. Aprendeu o cereal favorito dela. Guardava marcadores extras só para Lily. Colocava os desenhos dela na geladeira com ímãs, como se importassem. 2 anos antes do incidente do corretor, a vovó se mudou para uma residência assistida após uma queda. Ela era lúcida, mas o corpo não aguentava escadas. Meu pai apareceu como um abutre com papelada. Procuração, ajuda, tudo controlado. Convencer a vovó a deixar Lily e eu morarmos temporariamente na casa, porque não queria estranhos alugando. Eu pagava as contas. Reparei o telhado. Troquei o aquecedor de água. Mantive o jardim vivo, porque vovó amava seu jardim. Meu pai ainda chamava de a casa da família. Não a casa da vovó, não a meu lar. Casa da família. Ou seja, casa que eles usariam quando quisessem. Naquela tarde, enquanto o corretor andava pelo quintal, os gêmeos da Tara passaram de bicicleta sobre os desenhos de giz da Lily. Um deles olhou e disse. Ops, rindo, como se fosse engraçado. Kylie disse. A gente vai refazer tudo de qualquer jeito. O desenho de giz da Lily era uma cidade pequena. Ruas, placas de pare, bonequinhos segurando as mãos. Um era alto, outro pequeno, com etiquetas, eu e papai. Os pneus da bicicleta borraram a palavra papai em um risco cinza. Eu observei o rosto da Lily pela janela da cozinha. Ela não fez nenhum som. Só pegou o floco de neve e colocou no balcão, como se não soubesse onde se encaixar. Eu deveria ter sabido ali que, se não parasse isso, eu passaria o resto da vida vendo minha filha aprender que o amor era condicional. Que espaço era algo que se precisava conquistar. Naquela noite, depois que eles saíram, fiz exatamente o que disse. Comecei a fazer as malas. Não de forma dramática. De forma quieta, anestesiada. Puxei caixas do apartamento da garagem. Sim, havia um pequeno apartamento acima da garagem separada. O mesmo que meu pai estava ansioso para me colocar como castigo. Enchi uma caixa com os livros da Lily. Uma caixa com utensílios de cozinha. Uma com a foto dela da escola, emoldurada. Lily sentou no tapete da sala com seu coelho de pelúcia. Assisti enquanto eu fechava as caixas com fita. Ela finalmente perguntou, bem baixinho. Eu fiz algo errado. A frase soou como alguém apertando um dedo numa contusão. Abaixei na frente dela. Não, você não fez nada. Ela olhou para o dispenser de fita como se fosse perigoso. Vamos ser expulsos. Não queria mentir. Também não queria entregar todo o peso da crueldade adulta. Então disse a verdade mais importante. Não ficaremos onde não somos bem-vindos. Ela sentiu, como se entendesse mais do que uma criança de 8 anos deveria. Então levantou, foi para o quarto e começou a colocar suas roupas na mochila. Não perguntou o que levar. Ela já sabia como sair. Isso me deixou doente. Significava que ela vinha praticando saídas emocionais há muito tempo. Por volta das 22h40, enquanto eu embalava um enfeite de vidro em jornal, meu telefone vibrou.
Número desconhecido. Uma mensagem. Não vá. Confira o porão. Vovó. Fiquei congelado. Vovó não mandava mensagens. Quase não usava o telefone e o número não era dela. Por um instante, achei que fosse golpe. Então o telefone vibrou de novo, atrás do freezer, no painel. Leve uma lanterna. Meu coração disparou, em um ritmo que não combinava com a casa silenciosa. Fui até a porta do quarto da Lily. Ela estava na cama, alinhando os bichos de pelúcia, como organizando uma pequena evacuação. Liu, pode ficar no quarto um minuto? Vou verificar algo no porão. Ela assentiu, sem olhar para mim. Peguei a lanterna na gaveta da cozinha. A porta do porão ficava no corredor. A velha porta de madeira que sempre emperrava no inverno. Desci os degraus devagar. Cada um rangia como se pedisse atenção. O porão cheirava a cimento e tinta velha. Havia um freezer antigo, branco, riscado, ligado, mesmo sem uso. Meu pai insistia que permanecesse funcionando, só por precaução. Atrás dele, uma parede parecia diferente. A pintura estava levemente fora do tom. Abaixei e passei a mão no rodapé. Havia uma emenda. Um painel. Meu estômago caiu. Abri com os dedos até que cedeu. Parecia ter sido aberto antes. Atrás dele, uma cavidade estreita entre as vigas. Dentro, uma pequena caixa de metal e um envelope grosso, envolto em plástico. Minhas mãos tremiam ao puxar tudo. O envelope tinha meu nome, escrito pela letra da vovó Ruth. Miles, não para a família, não para seu pai. Para você. Carreguei tudo até a mesa da cozinha, como se fosse frágil. Não abri imediatamente. Fiquei olhando para o envelope por um minuto inteiro, ouvindo a casa respirar. Então quebrei o selo. Dentro, uma carta e uma pilha de documentos. A carta era curta. Vovó não perdia palavras. Miles, se você está lendo isso, seu pai tentou tirar a casa de você. Sinto muito. Eu disse não. Ele não ouviu. Esta casa não é um prêmio para quem grita mais alto. Ela é sua. Você a manteve viva. Manteve a mim viva. Manteve aquela garotinha viva quando ninguém se importou em conhecer seu coração. Eu alterei o traste. Gravei a alteração. Seu pai não é mais o administrador. Você é. Ele vai tentar te assustar. Vai tentar te apressar. Não ligue para o advogado. O número dele está aqui. E Miles, cheque a caixa de segurança. Você precisa saber o que seu pai estava fazendo com meu dinheiro. Com amor. Vovó Ruth. Li 2 vezes. Depois, olhei os documentos. Lá estava, em preto e branco. Uma emenda ao traste atualizada, me nomeando administrador e único tomador de decisões da casa. Não meu pai. Também havia uma escritura registrada. Oficial. Meu pai estava passeando no meu quintal com o corretor enquanto legalmente não tinha direito de listar a casa. Mas o golpe real era a caixa de segurança. Abri com a chave pequena, colada dentro do envelope. Dentro, extratos bancários e notas manuscritas. Contas da vovó, saques que não batiam com custos de cuidados, cheques sacados em dinheiro, transferências para meu pai, transferências para Tara. Uma anotação na letra da vovó. Pergunte a ele para quê. Minha boca secou. Não era só sobre minha casa. Era sobre minha avó sendo drenada, enquanto confiava na pessoa errada na residência assistida. De repente, a cena no quintal fez outro sentido. Eles não eram apenas gananciosos. Eram desesperados. Gastaram dinheiro que não era deles. Precisavam de algo grande para cobrir isso. Uma venda da casa serviria. E estavam dispostos a empurrar Lily e eu para a garagem para conseguir. Subi para ver Lily. Ela dormia sobre o cobertor, mochila ainda aberta ao lado, como se tivesse caído no meio da fuga. O coelhinho estava preso sob o queixo. Senti algo duro se acomodar no peito. Não raiva. Clareza. Não ia discutir com meu pai.
Não ia implorar por respeito. Faria uma coisa limpa. Um limite que não exigia permissão de ninguém. Na manhã seguinte, fiz café, sentei à mesa com os documentos da vovó e liguei para o advogado indicado na carta. Eram 8h12. Atendeu na segunda chamada, como se esperasse por mim. Confirmei meu nome. Ele disse: Sua avó me avisou que essa ligação poderia acontecer. Engoli em seco. Meu pai trouxe um corretor para casa. A voz do advogado ficou firme, mostrando que já tinha visto essa história antes. Ele não pode listar. Não tem autoridade. Você tem? Fitei a parede da cozinha. Ele disse que vai listar na semana que vem. Se tentar, a empresa de títulos vai barrar. Se o corretor for ético, eles vão recuar. Respirei fundo. Ele também tem procuração da vovó? Houve uma pausa. Sua avó revogou. A papelada. Podemos enviar o aviso hoje. Minhas mãos tremiam, mas a voz permaneceu firme. Faça. Ele me disse o que precisava. Enviei fotos dos documentos por e-mail. Depois, fiz a segunda ligação. Para o banco. Porque eu já sabia de outra coisa. Anos de ajuda do meu pai nas transferências, sempre disfarçado de conveniência. Eu estava listado em uma conta que não deveria. Ainda pagava coisas que não devia. Então fiz um movimento financeiro calmo. Desliguei tudo. Não de forma dramática, tipo sou rico e poderoso. No mundo real, confirmando na tela. Entrei no app do banco. Parei as transferências automáticas mensais para meus pais. Removi contas externas conectadas. Troquei senhas. Liguei para a companhia de luz e retirei meu nome de tudo que não era meu endereço. 9h03, Transferência programada cancelada. 9h11, conta externa removida. 9h28, permissões de acesso atualizadas. Fiquei olhando para as telas de confirmação como se fossem uma porta se fechando. Não senti triunfo. Senti leveza. Como se carregasse um peso há tanto tempo que esqueci que podia largá-lo. Lily entrou na cozinha, esfregando os olhos. Viu as caixas e congelou. Oi, vem aqui, disse suavemente. Ela deu um passo, como se não confiasse no chão. Abaixei para ficarmos no mesmo nível. Hoje não vamos nos mudar. O rosto dela não se iluminou de imediato. Havia confusão. Mas o vovô disse. Mantive a calma. O vovô não decide onde moramos. Ela me olhou por alguns segundos e sussurrou. Então meu quarto ainda é meu quarto? Assenti. E ela fez algo que me quebrou. Sorriu. Um sorriso pequeno, cuidadoso, como se tivesse medo de perder se fosse grande demais. O conflito começou antes do almoço. Meu pai ligou. Deixei cair na caixa postal. Ligou de novo. Depois Terra. Depois Kylie. Depois minha mãe. Meu telefone piscava como um sinal de alerta. Finalmente, uma mensagem do meu pai. Por que as transferências não estão indo? Ligue agora. Olhei por um segundo. Digitei uma frase. Não vou financiar uma família que trata minha filha como se ela não fosse real. Sem emojis. Sem explicações. Um limite. Limpo. Pai respondeu na hora. Não ouse envolver a Lily nisso. Isso é sobre a casa. Quase ri. Claro. Sempre foi sobre a casa. O problema real, adulto. Lily, apenas o detalhe inconveniente. Chegaram às 14h15. Sem aviso, sem ligação. O caminhão do meu pai na minha entrada como declaração. O SUV da terra logo atrás. Kylie saiu primeiro, empurrando os gêmeos para o quintal como se já fossem morar ali. Meu pai subiu os degraus da frente como se fosse entrar na própria casa. Abri a porta antes que ele batesse. Não os convidei. Os olhos do meu pai foram para as caixas atrás de mim. Então finalmente veio a razão, disse, convencido.
Terra se inclinou e olhou pelo corredor, esperando ver as coisas da Lily já removidas. Kylie sorriu. Bom. O apartamento da garagem é perfeito para você. Segurei a porta. Não, só isso. O sorriso do pai tremeu. Miles, não comece. Mantive a calma. Você não pode listar esta casa. Pai bufou. Vai ver. Não discuti. Não levantei a voz. Peguei a pasta que tinha preparado e levantei. A vovó alterou o traste. Eu sou o administrador. A casa não está à venda. Pela primeira vez, o rosto do meu pai perdeu cor. Terra piscou rápido. O sorriso do Kylie caiu, como máscara escorregando. Meu pai explodiu. Isso não é verdade. Olhei direto nos olhos dele. Está registrado. Há advogado. A boca da Terra se abriu. Ela não faria isso. Ela fez, eu disse. Meu pai deu um passo à frente. Voz baixa. Ameaçadora. De onde você tirou esses papéis? Não respondi. A verdade era mais simples que qualquer briga. Vovó confiou em mim. Não nele. Então ele tentou a velha tática, a que sempre funcionava quando eu era menor. Encheu o peito e falou autoritário. Sou seu pai. Isso acaba agora. E o Kylie, sem se conter, murmurou. A família de verdade precisa do espaço. Foi quando Lily apareceu atrás de mim. Descalça, coelho de pelúcia na mão, cabelo arrepiado da soneca. Ficou imóvel, olhando para eles. Kylie a viu e nem se amoleceu. Oi, pequena. Logo você terá um apartamento legal. Lily apertou o coelho contra o peito. Meu pai não olhou para ela uma vez sequer. Ficou encarando a pasta, como se fosse um insulto. Foi quando meu último botão virou. Não raiva. Decisão. Olhei para meu pai e disse. Você acabou de me usar. Pai bufou. Ah, lá vamos nós. Mantive a calma. Você está fora das minhas contas. Não pago suas contas. Não pago as da Tara. E não vai vender esta casa. A voz da Terra subiu. Miles, você está falando sério? Temos os gêmeos. Interrompi, ainda calmo. Eu também tenho uma filha. Kylie riu, como se fosse ridículo. Ah, vamos, você trabalha. Tá bem. Terra é mãe. Olhei para ele. Não fale da minha vida como se tivesse direito. O rosto do meu pai ficou vermelho. Apontou o dedo para o quintal. Isso é egoísmo. Você está punindo sua irmã. Assenti. Não. Estou protegendo minha filha. Então fiz a coisa mais silenciosa e poderosa que fiz em anos. Afastei-me e fechei a porta. Não bati. Fechei. Tranquei e encostei a testa na madeira por um segundo. Enquanto eles gritavam do lado de fora como se o mundo devesse minha obediência. Lily puxou minha camisa. Eles estão bravos? Abaixei-me. Sim. Ela piscou. Estamos bem? Olhei para ela e disse a verdade de novo. Estamos bem. A semana seguinte foi um desfile de culpa. Mensagens. Sua mãe está chorando. Sua irmã não consegue dormir. Você está destruindo a família. Vovó está confusa. Você está se aproveitando dela. Essa quase me fez jogar o telefone. Vinha do meu pai. O homem literalmente drenando o dinheiro da conta da vovó. Ele tentou aparecer na residência assistida e encantar a equipe. Tentou virar a história, dizendo que eu era instável. Não esperava que o advogado já tivesse enviado a revogação da procuração. Não esperava que a vovó já tivesse falado com a enfermeira, dizendo que Miles é quem agora decide. Não esperava que eu aparecesse com a papelada, com voz calma. E ele definitivamente não esperava que a vovó olhasse para ele na sala comum e dissesse alto o suficiente para a recepcionista ouvir. Eu sei o que você fez. Meu pai ficou rígido. Olhou para mim como se quisesse me matar com decepção.
Mas a vovó não olhou para mim pedindo permissão. Olhou direto para ele. Você usou meu dinheiro como se fosse seu. Não vai tocar mais um centavo. Terra apareceu mais tarde, chorando, tentando abraçar a vovó, como se isso resolvesse. Vovó não gritou. Só disse: você queria a casa. Não queria as pessoas nela. O rosto da Terra se desfez. Kylie não veio. Claro que não. Ele só gostava de família quando vinha com metragem quadrada. Essa é a consequência que ninguém fala quando você para de sustentar um sistema. Tudo quebra mais rápido do que você esperava. O mês apertado dos meus pais virou uma crise completa. Não era só um mês apertado. Era um estilo de vida. Eles contavam com minhas transferências como se fossem garantidas. Terra me ligou uma noite. Podemos perder o aluguel que estamos. Segurei o telefone esperando a parte em que ela pedisse desculpas para Lily. Nunca veio. Só disse: você precisa ajudar. Respirei fundo. Não. Ela ficou histérica. Então vai deixar seus sobrinhos sofrerem? Não caí na armadilha. Não sou o banco reserva. Ela chorou mais, como se chorar transformasse não em sim. Depois disse: papai disse que você virou a vovó contra a gente. Respirei. Meu pai virou a vovó contra ele mesmo. Fim da ligação. Um mês depois, soube que o corretor os abandonou. Não por nobreza, mas porque a pesquisa de títulos mostrou que meu pai não tinha autoridade. Papel vence direito por herança. Meu pai tentou outra abordagem. Apareceu no meu trabalho. A segurança o retirou. Deixou um recado na minha caixa postal, naquelas vozes lentas e desprezadas que ele usava para me fazer sentir pequeno. Você vai se arrepender de me humilhar. Escutei uma vez. Guardei. Não por vingança, mas por documentação. Quando você cresce em uma família como a minha, aprende a diferença entre barulho e perigo. Lily mudou aos poucos depois disso. Não da noite para o dia, mas lentamente. Parou de se assustar quando meu telefone vibrava. Começou a deixar seus desenhos na geladeira de novo. Uma tarde, perguntou se podia repintar o passarinho no quintal. Não usava o quintal há semanas, como se não fosse mais dela. Eu disse sim. Pintamos juntos na mesa do pátio. Telhado roxo, laterais amarelas, um coração torto na frente, porque a mão dela escorregou. A vovó veio em um domingo, quando já estava estável. Com andador, casaco de inverno, determinada como sempre. Sentou-se em uma cadeira com um cobertor e observou Lily pintar. Lily olhou para ela e perguntou: você gosta? Vovó sorriu. Parece lar. E Lily sorriu de verdade desta vez. Não cuidadosa, real. Na primavera, fiz um gesto simbólico que parecia encerramento, sem ser mesquinho. Plantei uma pequena árvore no quintal. Não enorme, só um bordo jovem. Lily ajudou a cavar o buraco. A vovó supervisionou como uma chefe. Quando terminamos, Lily bateu na terra e disse: esta fica. Olhei para ela. Sim, fica. Jantamos na varanda atrás, os três. Sem caos, sem culpa, sem reunião familiar. Só o som de garfos, vento e Lily falando sobre um projeto de ciência. Um sensor que mediria a chuva para o jardim. Percebi algo. Meu pai queria me colocar no apartamento da garagem porque achava que era o meu lugar. Pequeno, fora do caminho, útil quando necessário. Mas Lily e eu não pertencíamos a uma unidade acessória atrás do ego de alguém. Pertencíamos ao centro da nossa própria vida. E a casa da vovó, finalmente parecia nosso lar de novo. Não porque as paredes mudaram, mas porque o limite mudou. No Natal seguinte, nenhum convite dos meus pais. Sem desculpas falsas, apenas silêncio. E, sinceramente, o silêncio foi um presente. Lily e eu decoramos nossa própria árvore. Vovó sentou na sala com cocô e contou histórias de quando meu pai era pequeno. Histórias que agora soavam mais honestas, como se vovó não estivesse mais cobrindo ele. Na manhã de Natal, Lily abriu um presente.
um estojo de canetas finas e um caderno. Ela ficou surpresa, como se tivesse ganhado ouro. Depois desenhou na mesa da cozinha. Nossa casa, nosso quintal, o pequeno bordo novo, 3 bonequinhos de palito de mãos dadas. Etiquetou, eu, papai, vovó Ruth. Não etiquetou mais ninguém. Não por despeito, mas por verdade. Quando terminou, ela mesma colou na geladeira. Sem pedir, sem medo. Como se finalmente acreditasse que tinha direito de ocupar espaço. Esse foi o encerramento silencioso para mim. Não o meu pai perdendo o controle, nem Terra desesperada, nem o ego do Kyle ferido. Apenas minha filha, em sua própria casa, colocando seu desenho onde deveria estar, sabendo, no fundo, que ninguém jamais a obrigaria a arrumar uma mochila no meio da noite.